Olá pessoal do oitavo, tudo bem? Na nossa última aula a gente falou sobre as ISTs e a AIDS. E aí eu deixei no final da aula uns exercícios para vocês fazerem, não foi isso? E hoje a gente vai corrigir esses exercícios, tá bom? Então foi do 1 ao 10 e eu vou projetar eles aqui para vocês. Vamos lá então. Analise a afirmação abaixo e diga se você concorda ou não, justificando a sua resposta. Letra A. A AIDS é uma DST? Você concorda ou não? Sim, concorda. Por quê? Porque a AIDS ela vai ser uma doença sexualmente transmissível, porque ela vai estar nos últimos estágios de uma infecção pelo vírus do HIV. Quando a gente fala em últimos estágios, a gente fala que a pessoa já foi acometida há algum tempo por esse vírus e ela já está sintomática, ela já apresenta alguns sintomas devido ao enfraquecimento do seu corpo. Tá? Então a primeira é concordo. Segunda, toda DST é uma IST? Toda doença é uma infecção? Sim, toda doença é uma infecção, então você tem que concordar nessa também. Por quê? Pelo mesmo motivo. Se é uma doença, ela já passou pelo estágio de infecção. Tá? Então uma doença é a parte final do estágio da infecção. E letra C, HIV/AIDS. HIV é o vírus que vai transmitir uma infecção e a AIDS vai ser o último estágio dessa infecção. Então, letra C você discorda, porque o HIV é um vírus e a AIDS é a doença, tá? Vamos lá, então, letra A, concorda, letra B, concorda, letra C, discorda. Número 2, qual é a diferença entre IST e DST? IST é uma infecção sexualmente transmissível e DST é a doença sexualmente transmissível. Tá? Então, atualmente, a gente tem usado mais o termo, a sigla IST do que DST, justamente pelos motivos que a gente falou na última aula. Pela sintomatologia, tá? Pela presença de sintomas, pelo enfraquecimento do corpo desse paciente. Número 3, qual é a vantagem da camisinha com relação aos demais métodos contraceptivos? Então a camisinha ela é mais vantajosa porque além de prevenir uma gravidez indesejada, ela também vai evitar a transmissão de infecções das ISTs. Tá bom? Número 4, que significa a AIDS ser uma síndrome da imunodeficiência adquirida. Imunodeficiência adquirida, vamos lá. A AIDS vai ter esse nome por quê? Porque ela vai agir no sistema imunológico, no sistema de proteção do nosso corpo. Nosso corpo possui um sistema que ele vai ser capaz de proteger a gente a qualquer agente estranho, qualquer infecção. Por isso tem esse nome, imunodeficiência, porque o seu sistema imunológico vai ficar mais fraco. E adquirida por quê? Porque vai ser adquirida através ou de relação sexual ou através do sangue de uma pessoa contaminada. Tá bom? Próximo, gente. Explica o que ocorre no corpo dos pacientes infectados pelo vírus do HIV. O que ocorre? Então, todo aquele processo que a gente já aprendeu, né? Então, quando o vírus ele ataca o corpo humano, o que acontece? Ele vai fazer o quê? Ele vai atacar células de defesa do nosso sistema imunológico. Células de defesa essas chamadas de linfócitos T. Se o nosso sistema tivesse sem essa infecção, os linfócitos T, quando eles combatem a um agente estranho, eles vão recrutar. Eles vão chamar mais linfócitos T para ajudar nesse combate. Tá? Mas o vírus não deixa que isso aconteça. Se isso não acontece, o teu corpo com menos linfócitos T, ele não vai ser tão forte para essa defesa. E ao mesmo tempo, quando o vírus entra no seu corpo, ele vai se multiplicar. Quando eu falo em multiplicar, é fazer várias cópias do vírus. Então, ao mesmo tempo, você tem uma baixa do número de linfócitos e tem um aumento do número de vírus. Tá bom? Então, é isso que vai acontecer no corpo. Próximo. O que são medicamentos retrovirais? São os medicamentos utilizados, né, no tratamento das ISTs. Como a gente falou de HIV, no tratamento contra o vírus HIV. Tá bom?
E aí, pessoal, quando eu falo em retrovirais, o que esse medicamento faz no corpo? Ele vai impedir a multiplicação do vírus. Se ele impede a multiplicação do vírus, isso significa que uma pessoa que se cuida, uma pessoa que toma o retroviral, esse paciente soropositivo, ele vai ter uma carga menor do vírus do que aquele que não se cuida, que não faz tratamento. Se ele tem uma carga menor do vírus, exatamente porque ele toma esses retrovirais que permite com que o vírus não se multiplique, tá? Esse paciente ele não vai estar tão enfraquecido assim, o seu sistema imunológico. Tudo bem? Próximo. O que é profilaxia pós-exposição? Profilaxia pós-exposição é uma medida de emergência que vai ser tomada através, da ingestão dos medicamentos retrovirais. Essas medidas de emergência só podem ser tomadas, esses medicamentos, após 72 horas de uma exposição a uma pessoa infectada, ou em uma relação sexual, ou ao sangue, tá? E aí essas PEPs, como a gente chama, essa profilaxia, ela vai ser, já vou responder já a segunda pergunta, vai ser possível essa utilização desses retrovirais em alguns casos específicos, tá? Então, um caso muito relatado é caso de violência sexual, então estupro, as pessoas que são estupradas, elas devem passar por essa profilaxia, porque não se sabe quem foi essa pessoa, se foi um portador ou não do vírus. Em casos de relação sexual com o paciente que tem o vírus, algumas pessoas são casadas, então isso também é possível. Tem companheiros com HIV. E o último caso também que a gente falou sobre foi médicos, enfermeiros, profissionais da saúde que trabalham, que manipulam esse sangue em algum tipo de exame, e aí podem acidentalmente se cortar, ou com bisturi, ou com uma lâmina, com esse tipo de material de laboratório que possui o sangue de uma pessoa portadora do HIV. Tá bom? Próxima pergunta, número 8. Como que possivelmente pode ter surgido o HIV? Então a gente viu que a origem possível foi na África, através da caça a chimpanzés ou aos outros tipos de macaco verde. Por que existe essa suposta teoria de que isso foi assim que aconteceu, foi assim que se originou? Por quê? Porque foi descoberto um vírus nesses chimpanzés, nesses macacos, com um genoma muito parecido ao vírus do HIV que foi estudado. Tá? Então, provavelmente, o vírus encontrado no chimpanzé ele veio sofrendo transformações com o tempo, mutações, e chegou hoje ao que se conhece de HIV. Tá? Então, provavelmente, pode ter surgido com a caça a chimpanzés. Então as pessoas que caçavam se alimentavam provavelmente com carne crua, ou então poderiam manipular o sangue, se cortar. Então essa é uma possível explicação de como se originou o vírus do HIV. 9. Por que não existe vacina? Não existe vacina ainda porque o vírus ele sofre constantes mutações. Lembrando, mutação é uma transformação que ocorre ao caso no genoma do vírus. Tá? Então, mudanças nesse genoma fazem com que não exista uma estabilidade, não fique paradinho. O genoma é assim, então pode ser feita a vacina. Não, esse genoma vai mudando ao longo do tempo. Então, essas mutações que ocorrem, que transformam esse genoma, vão fazer com que não haja a possibilidade de vacina, tá? Número 10. Qual é a sua opinião a respeito da discriminação que ocorre com as pessoas que possuem, com os portadores, com os soropositivos? O que você acha sobre isso? Então essa aqui é uma resposta pessoal. Quando você for responder essa pergunta, lembra sempre de como é transmitido e de como não é transmitido. Então, na maioria dos casos, o que falta aqui a essas pessoas que discriminam é o quê? Informação. Informação sobre transmissão, informação sobre que se eu abraçar uma pessoa portadora,
não vai ser contaminada. Se eu tiver um contato, utilizar objetos ou então a mesma piscina, isso não é capaz de passar, né, de transmitir o HIV. Tá? Então isso aqui, a última pergunta, tem a ver com as medidas de transmissão. Tá bom, pessoal? Então eu espero que vocês tenham ido bem. Confiram suas respostas e qualquer coisa me pergunta, tá bom, pessoal? Então é isso. Então, nos próximos vídeos a gente vai continuar falando sobre IST, tá? Então a gente falou sobre AIDS e as próximas aulas serão sobre outras ISTs. Tudo bem? Então até a próxima, gente. Tchau, tchau!